Olá, hoje no AL Convida estou aqui com membros de entidades que estão comemorando os 100 anos de Sebastião Bernard de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo, um artista que representou muito mais que personagens. Grande Otelo foi um importante ícone que abriu as portas da raça negra no Brasil. Um homem que extrapolou todas as fronteiras de sua época e mostrou ao mundo o valor do negro brasileiro. Nesse dia em que comemoramos o Dia da Consciência Negra, para discutir um pouco sobre esse grande ícone brasileiro que completaria 100 anos no último dia 18 de outubro, convido para fazer parte desse primeiro bloco o presidente do Sindicato dos Eletricitários, Eduardo Anunciato, mais conhecido como Chicão, o representante da entidade Fala Negão, Fala Mulher, Gilson Negão, e o pai Walter de Odé, do Movimento Negro Unificado. Antes da gente ir para as perguntas, eu gostaria de colocar um pouco aqui no vídeo para vocês conhecerem um pouquinho da história de Grande Otelo. Grande Otelo, o ator brasileiro que ficou reconhecido no cinema internacional, apesar do racismo evidente. Ganhou diversos prêmios de melhor ator no filme Macunaíma, de 69. Seu verdadeiro nome? Sebastião Bernardes de Souza Prata. Ficou conhecido como The Great Otelo, depois de entrar na companhia Jardel Gércules em 32, e depois traduziu para Grande Otelo. Com uma vida superada por tragédias, teve seu pai morto, esfaqueado, e uma mãe alcoólatra. Fugiu de casa com uma companhia de teatro que passava em Uberlândia e enfrentou muitas dificuldades. Deu diversas entradas e saídas do juizado de menores. Com seu jeito contagiante e engraçado de ser, convenceu a ser adotado pela família do político influente Antônio de Queiroz. Frequentou um ótimo colégio e a Companhia Negra de Revista, onde Pixinguinha era o maestro. Depois de alguns anos, uma nova tragédia. Sua mulher matou o filho do casal de 6 anos e se suicidou. Em 1993, Grande Otelo teve um infarto, quando desembarcava na França para buscar o prêmio no Festival de Nantes. Chicão, seja bem-vindo aqui no nosso programa, a AL Convida. O forte de Grande Otelo sempre foi sua versatilidade e sua espontaneidade. Como se revelam estas características? É fantástico a forma que ele superou todas as dificuldades da vida, né, deputado? Ele passou por uma infância trágica, teve problemas muito sérios na sua vida pessoal, familiar, e conseguiu ser um dos maiores ícones desse país, mesmo tendo a cor negra. Que a gente tem uma dívida muito grande com a raça negra no país. E no dia de hoje, nós temos que resgatar essa situação. O branco tem que ter essa consciência. A consciência não é dia da raça negra, é dia da consciência étnica brasileira. Eles foram trazidos da África para o Brasil para discutir o quê? A necessidade de produção no país. E hoje, nós temos essa grande dívida com essa raça. E o Grande Otelo representa muito essa resistência, essa criatividade para superar a necessidade do povo brasileiro e superar qualquer dificuldade de um ser humano. Passou a ser um grande ator brasileiro, reconhecido mundialmente. E aqui no Brasil não pode passar em branco. E é por isso que o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo está fazendo uma mostra representando esse grande ator como o maior ícone nessa mostra. Obrigado, Chicão. E por falar em movimento grande, movimento negro, nós estamos recebendo aqui um grande amigo, né, que milita já há muitos anos no movimento negro aqui do estado de São Paulo, do samba, mais conhecido como Gilson Negão. Prazer receber aqui você, Gilson, grande parceiro. Ô Gilson, diz uma coisa para mim, você como embaixador do samba, fala da participação do Grande Otelo na história desse estilo musical. Eu acho que é importante a contribuição que o Grande Otelo nos deu aí, todo esse tempo aí, né? Eu fico, um prazer também estar aqui na TV Alerj, estar aqui atendendo o seu pedido, a sua chamada para falar sobre essa grande personalidade. Primeiro porque ele contribuiu muito com a cultura brasileira, né? É um negro na sua época que avançou muito na sua história, né? E para a gente do samba também foi muito interessante, porque ele, e suas músicas, suas letras sempre foram letras de protesto, falando sobre a Praça 11, né? Várias composições, ele insistia, era persistente. O Grande Otelo contribuiu, tem mais de 40 músicas compostas com parcerias com vários autores, né? Protestou quando foi fechada a Praça 11 para construir a Avenida Getúlio Vargas, né?
E depois a própria escola foi da ala de compositores da Imperatriz, contribuiu muito com o samba brasileiro. Então, ele deu uma oportunidade ímpar para que a gente pudesse falar. Eu, por exemplo, estou aqui falando hoje, aqui na televisão, graças ao Grande Otelo, né? E aqui naquela época, década de 30, 40, né? A contribuição que essa personalidade deu é uma contribuição muito importante, muito interessante para nós, que ele pudesse avançar. Então, esse avanço, eu acho que foi uma das questões mais importantes que houve nessa questão. E falar de Grande Otelo, eu acho que eu agradeço a ele por estar aqui hoje. Eu fico muito feliz por estar aqui falando de Grande Otelo, desse centenário, dessa grande personalidade. Obrigado, Justo. Prazer receber você aqui na OAL Convida. Também estamos recebendo aqui o pai Walter, também um militante já de muitos anos do movimento negro. E eu sei que dia 20 agora vai ter a marcha, né, do movimento negro. Como é que vai ser essa marcha? Como é que vai funcionar? O que está previsto? Né, os eventos que estão previstos para esse dia? Perfeito, deputado. No dia 20 de novembro, nós estamos concentrando na Avenida Paulista, no MASPER, né? Então, a concentração é lá. E é um dia que nós estamos comemorando, e mais de 500 anos, o povo brasileiro, o Brasil deve aos negros e negras. Todo o Brasil deve, por causa da escravidão. Eu estou aqui também falando em nome da matriz africana e pela matriz africana. E todas as nações, Queto, Angola, Jeje, Nagô, Efon, Umbanda, que é brasileira, e digo mais, todos nós temos sentimento, ou branco ou negro, nós temos sentimento. São iguais as dores. E os direitos têm que ser iguais. Agradeço a oportunidade que vós também está nos dando a nós. Sendo que o senhor é um branco abrindo a porta para a gente. Lhe agradeço muito. Um cristão maravilhoso, que Deus é um só. É o povo que faz a diferença. Mas o Brasil nos deve reparação. E muitos anos. E agradeço por estar aqui com vós, que é um guerreiro, único a gente, sabe? Dessas pessoas que a gente precisa. Não as pessoas que nos desprezam a gente. O senhor não, o senhor abraça a causa. E estou contente por estar aqui com o nobre deputado. Agradeço ao deputado. E axé de todos os orixás. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença, né, que dessa importante entrevista aí para falar do nosso querido Grande Otelo, que contribuiu muito com a história do Brasil, contribuiu muito com a música brasileira, né, e contribuiu muito com o movimento negro também aqui do nosso querido Brasil. Chicão, aproveita para falar para nós aqui, você teve a oportunidade de falar no primeira pergunta, sobre a mostra. Como é que vai funcionar? Como é que surgiu a ideia do sindicato fazer essa mostra sobre o Grande Otelo? Deputado, eu agradeço a pergunta, porque dá a oportunidade de falar desses grandes parceiros que estão aqui, o Gilson, e também o companheiro da banda do Candinho, o Candinho. A gente vai montar um bloco de carnaval para incentivar o povo nessa cultura popular, de fazer as marchinhas de carnaval. E aí convidei o Gilson e o companheiro Candinho para me explicar como que funciona essa tônica, essa dinâmica de criar um bloco dos eletricitários, dos trabalhadores. Aí conversando, ele comentaram comigo, em meados desse ano aqui, dos 100 anos, do centenário do Grande Otelo. E a gente no sindicato gosta muito de se envolver com questões culturais. Pegamos e começamos a estudar a história do Grande Otelo. Uma história fantástica de superação, de resistência inclusive à ditadura, porque nos seus filmes ele dava, dentro daquela comédia, daquela brincadeira, um tom diferenciado. Fazia as pessoas pensar no diferente, na forma de agir, na forma de viver, e transmitia muita alegria no que ele fazia com aquelas brincadeiras. E aí, no meio disso daí, surgiu a ideia de a gente fazer essa amostra. A amostra ocorrerá, deputado, do dia 1º de dezembro ao dia 5 de dezembro. Será entrada franca. Aonde vai ser a amostra? Vai ser no Sindicato dos Eletricistários de São Paulo, no nosso auditório, e a amostra terá número limitado de pessoas, é óbvio. Então, os primeiros que chegarem pegarão o ingresso e terão entrada livre no nosso auditório para prestigiar esse evento maravilhoso. Nós teremos
além do auditório preparado para passar os filmes do Grande Otelo, vai ser tocado algumas músicas de samba do Grande Otelo, vai ter todos os cartazes dos seus filmes, fotografias de época, e vamos fazer uma mostra tentando reviver esse grande artista no seu centenário. E qual que é o endereço do sindicato? Rua Tomás Gonzaga, número 50, na Liberdade. Liberdade. 10 dias antes da mostra, ou seja, a mostra será do dia 1º ao dia 5. Então, a partir do dia 20, pode passar lá no sindicato e pegar o ingresso que vai estar aberto ao público. Pipoca gratuita e refrigerante gratuito para todos que estiverem presentes. Aí é melhor ainda. Ô Gilson, diz uma coisa para mim. Você, todos esses anos que você milita no movimento negro, aqui no samba do estado de São Paulo, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, né, e que o movimento enfrentou em toda essa história de luta que o movimento negro tem aqui no país, aqui em São Paulo? Qual foi o pior momento que você enfrentou aqui no movimento que você participa? As dificuldades, elas todo ano tem uma dificuldade, né? Por incrível que pareça, né, independente de quem esteja no governo, no poder, é difícil reconhecer a trajetória do povo negro, né? Então, o pessoal sempre trabalha com a exclusão, né, para poder valorizar. Quer dizer, nós estamos sempre no degrau, no patamar de baixo da pirâmide. E todo ano nós encontramos dificuldade, enquanto sambista, enquanto militante do movimento negro, porque nós temos que construir a nossa história e trazer a história à tona para que as pessoas conheçam e saibam, né? Por isso que nós estamos muito agradecidos, tanto ao parceiro Chicão, que está com a gente aqui, como vocês aqui da TV Assembleia, o seu mandato, que tem compromisso com a gente, para poder falar da história de Grande Otelo, falar dessas histórias, porque são personalidades nossas. É o maior artista brasileiro que existe, que tem, né? É a maior história, uma pessoa que tem mais de 100 filmes, pronto, compositor, ator, poeta, rádio, cinema, teatro, televisão, circo. Então, é uma personalidade imensa e precisa ser conhecido. As pessoas precisam falar de Grande Otelo, precisam entender o Grande Otelo, a contribuição que ele deu na década de 20, 30, é um momento difícil, né? E ele conseguiu todos esses espaços. Então, nós precisamos falar. A dificuldade é você poder falar, o negro contar a sua própria história para que as pessoas conheçam. As pessoas, se você pegar o livro do Grande Otelo, precisa ler o Grande Otelo, saber quem foi, que ele fez, né? Ele a contribuição que ele deu é inacreditável. Eu estou fascinado com a história do Grande Otelo, já conheço ele, mas quando nós deliberamos, no começo do ano, do movimento negro, que nós íamos falar do centenário de Grande Otelo, esse ano íamos levar à tona, eu achei importante, eu achei que seriam várias homenagens a ser feitas. Infelizmente, eu vi poucas, né? Então, a gente fica sentindo, porque assim, a gente vem vindo trazendo nossa história, primeiro a questão colocar na pauta a questão do Zumbi dos Palmares, a sua trajetória, né? Colocar na pauta as nossas lutas, Dandara, Zumbi, homens e mulheres que construíram esse Brasil, de fazer história. E a gente tem um sentimento assim, que depois, há um mês atrás, nós estamos construindo toda essa história de Grande Otelo e enaltecer ele. Aí tivemos uma notícia muito triste, que aí tem um vereador que estava querendo tirar o nome do sambódromo de Grande Otelo, né, para botar o nome da Doriana Barbosa. E aí nós achamos que a Doriana merece. É uma personalidade, mas só que é o seguinte, põe em outro lugar, tem vários espaços públicos, pode botar o nome da Doriana, porque lá no sambódromo que vai tirar o nome do Grande Otelo para colocar o nome da Doriana. Quer dizer, tirar uma personalidade negra para colocar uma outra personalidade. Aí ele faz uma justificativa também que não lê. Qual é a justificativa? Diz, não, porque eu quero mudar o nome para Grande Otelo e depois colocar o nome de Geraldo Filme na pista. E, quer dizer, aí a gente vê que a pessoa que o Geraldo Filme foi a pessoa que indicou o nome do sambódromo de Grande Otelo. Ele indicou, e eu sei disso, porque assim, eu fui consultado, que naquela época eu fazia parte da coordenação de carnaval da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, e o Geraldo fazia parte da coordenação de carnaval da Embi Turismo, né? Ele fazia com os grandes baluartes, seu Nenê, seu Juarez, seu Nenê da Vila Matilde. Seu Nenê da Vila Matilde, seu Melo, fazia parte dos baluartes ali. E aí ele falou assim, Gilson, eu quero que você nos ajude aí para a gente colocar o nome do Neguinho aqui no sambódromo, porque, pô, ele tem um grande feito, tem uma grande história aí, vamos ajudar nisso aí. Fala na Liga, que eu falo aqui com o pessoal. E aí foi ele que indicou isso aí. Então as pessoas não conhecem a história, precisa conhecer a história. Que ano que foi isso daí que foi colocado, você lembra? Foi em 1994. Ele começou comigo, o Grande Otelo faleceu em 93, e nós tínhamos inaugurado o sambódromo em 1992, e aí em 93, depois que ele faleceu, aí o
o Geraldo já tinha acabado de passar o carnaval, ele chamou para conversar sobre isso. Falou assim, ó, vamos, ajuda a gente, vamos colocar o nome do Neguinho, que ele contribuiu. E realmente eu entendi, até porque eu conhecia muito a história do Grande Otelo, mais no cinema e no teatro. Né? E conhecia pouco do samba, como é o sambista, conhecia pouco do samba. Quando o Geraldo me falou isso, aí eu fui procurar conhecer a história do Grande Otelo no samba. Falei, nossa senhora, quer dizer, era cantor, compositor, fazia aquelas rodas de samba, participava de tudo quanto é lugar. Quer dizer, ele foi um artista completo. E aí, eu acho que trocar o nome do samba de Grande Otelo para Dona Irã, não é desrespeitando... Não que a Dona Irã não mereça também, né? A Dona Irã tem a sua qualidade, seu trabalho, contribuiu bastante, mas só que é o seguinte, a história é um negócio muito sério, as pessoas precisam entender a história, porque se não entender a história fica difícil. As pessoas, quando vai fazer algum projeto, tem que conhecer a história, como é que é, o que foi essa história. Assim, o cidadão, e o Grande Otelo recebeu o título de cidadão paulistano aqui na CBN em 1976, 77, se não me engano. Então, ele é cidadão paulistano, tem um título de cidadão. Aí você dá um título de cidadão, a Câmara dá um título de cidadão para a pessoa, depois coloca esse nome dele no sambódromo, numa pista, no algo público, aí o outro vem querer tirar um projeto na Câmara para tirar. Então, está desqualificando o próprio trabalho que a Câmara fez de dar o título de cidadão a ele. Então, essas coisas não podem acontecer. As pessoas precisam entender a história e nos respeitar a história do movimento negro, a história dos negros que contribuíram para esse crescimento desse Brasil, né? Nós somos no samba, na arte, na cultura, tudo quanto é lugar. Então, acho que precisa ter respeito pela nossa história. Eu não quero dizer ainda que seja um fato de racismo, mas se for preciso, estamos procurando conversar com o vereador para dizer para ele, mas racismo institucional nós não vamos aceitar. Muito bem. Inclusive, estava falando que ele é um artista completo. Por coincidência, esse final de semana que passou, eu estava vendo um programa na TV Cultura e estava passando lá um programa que aparecia ele ao lado daquela cantora baiana, que me fugiu o nome agora, Gal Costa, uma apresentação dele com a Gal Costa, né? Não sei se o pai Walter chegou a ver. Cheguei a ver, sim. É porque a gente conhece ele muito do cinema, né? Do cinema, eu mesmo, quando ainda jovem, criança, a gente via no cinema, né? Assistia os filmes do Grande Otelo, né? Mas ele participou também muito de programa humorístico na TV brasileira. O pai Walter está com a palavra, pode falar um pouquinho mais aqui do nosso querido Grande Otelo. Agradeço. O Grande Otelo, ele também era um becum. O que é becum? São pessoas que já nascem feitas no santo. E naquela época que ele foi feito no santo, existia a polícia vinha, quebrava o Jagdá, na época dele. Então, às vezes, ele tinha também que estar se escondendo, que couro comia, que não davam direito para que o pessoal da matriz africana fizesse as suas sessões. E faziam uma sessão para poder nos trazer a comida, nos trazer, inclusive, nos dar força para trabalhar. Sendo que os preto velho, os negro velho, é que levantou o Brasil. Então, há muitas injustiças até hoje. Hoje melhorou um pouquinho pelo presidente que abriu a porta para que os africanos, os presidentes africanos tivessem mais, digamos, uma união de conversa com o Brasil. Então, o Lula deu esse espaço. E nós estamos também lutando. Agora, para mim, eu, Walter Babalorixá, digo, nós temos que ter igualdade. E nunca foi igualdade. Eu digo pela televisão, em todos os canais. Você vê que cada canal tem uma mulata, o resto não são. E mulata não tem, os brancos não têm, desculpa falar com franqueza, não tem o samba no pé. Quem tem o samba no pé é negra. Ela tem o samba no pé. Ela dá raiz. Ela come o feijão. E quando ela ia para a roça também, ficava forte. Mais uma vez eu digo ao senhor deputado que nos abriu um espaço. O Brasil nos deve reparação. Só que eles não reparam, mas eles estão dando couro.
Chega de couro. Nós precisamos de carinho agora. E prosperidade. E agradeço mais uma vez, deputado, esse espaço que o senhor está nos abrindo. Porque 80% dos canais do Brasil não dá espaço para a gente. Isso é Record, é o Canal 5, é o Canal 13, todos os canais. Mas ainda bem que nós temos TV Alesp. A TV Alesp, isso. E vou mais concluir, vou mais longe. Essa Assembleia Legislativa, eu estou feliz em estar aqui, porque aqui era uma lagoa que eu nadava quando eu era moleque. Eu nasci aqui na Brigadeiro dos Antônio, vi esse ginásio ser construído. Aqui era uma lagoa que eu nadava de moleque. Eu fico mais feliz porque estou aqui onde eu nadava, só que era moleque. E minha avó vinha buscar de pagar a roda e quando comia. Mas estou feliz de estar aqui com o senhor, deputado, sabe? E agradeço mais uma vez de estar junto a essa pessoa que é o senhor, de coração maravilhoso. E o pai que ilumina, né? E dia 20 digo mais uma vez, dia 20 de novembro, às 13h, a gente está fazendo concentração. Então começa dia 20 de novembro, às 13 horas, na Avenida Paulista, em frente ao MASP ali. Isso. E agradeço. E ali, qual que é a ideia? Se concentra ali, vai ter um ato, vai ter uma caminhada, como é que vai funcionar o dia 20? A concentração, aí vai estar todos os babalorixá, asilado-orixá, né? E começa na Paulista, a gente desce a Consolação e o término é na escadaria do Teatro Municipal, aonde foi inaugurado novamente pelo Milton Barbosa, Rafael Pinto, o Gilson Negão, né? E as outras personagens, Levi, que hoje mora em Diadema, né? São os guerreiros que reiniciou desde 1978. E estamos na luta, por isso que eu digo, e agradeço vós, muito axé para o senhor, que o Pai lá em cima, o Olodum, lhe dá muita paz, saúde, prosperidade, sabedoria. Se nós estivéssemos deputado igual ao senhor, nós estávamos um pouquinho mais para frente. Por isso eu lhe digo, deputado, axé do Olodum, que é o dono do mundo, é o Pai de todos. Agradeço essa oportunidade que vós está nos dando. E olha, eu vou lhe dizer, vou lhe tomar um cafezinho, só que meu café tem que ser na xicrinha. E no canudinho, hein? Deputado. Tá certo, muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês, elucidando um pouco mais sobre a importância desse ícone nacional. E termino aqui este bloco e voltamos já com o segundo bloco para falar um pouco mais dos 100 anos da vida de Grande Otelo. Agradeço ao Chicão, do Sindicato dos Eletricitários, o pai Walter e o Gilson Negão, companheiro nosso aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aí, voltamos já. Estamos de volta com este programa especial sobre Grande Otelo, que completaria 100 anos no último dia 18 de novembro. E para completar a discussão sobre este artista, que é a expressão da raça negra, nesse dia em que comemoramos o Dia da Consciência Negra, convido Andressa Almeida, da SPT, do Núcleo de Sambistas do PT, a nossa amiga Ângela Maria Alves, do CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras de São Paulo, e Candinho Neto, jornalista e também representando a BASP, Associação Brasileira de Bandas Carnavalescas de São Paulo. Primeira pergunta que eu faço, seja bem-vinda aqui, Andressa, ao nosso estúdio aqui na TV Alesp de São Paulo, obrigado pela sua presença. Queria saber um pouco como foi a história do Grande Otelo com o circo brasileiro. A história de Grande Otelo como ator começou no circo. Foi a realização do sonho dele. Ele assistiu um filme do Charlie Chaplin, que era O Garoto, e ele nem sabia que uma criança podia interpretar, e ele viu uma criança interpretando
E aí começou a ter aquele sonho de ser ator. Toda vez que o circo passava, ele ficava muito animado, e quando foi um dia o Circo Serrano chegou na cidade dele, e quando o palhaço passou, ele saiu correndo atrás do palhaço e ajudando a divulgar o circo, a panfletar, a fazer todas aquelas coisas para divulgar. E a performance dele nessa divulgação foi tão intensa, foi tão animada, que o pessoal do circo chamou ele para fazer uma apresentação de noite, na hora do picadeiro, lá na apresentação do palhaço. E ele foi, a primeira apresentação dele como ator, a primeira vivência dele como ator foi no Circo Serrano, nesse dia, e ele fez o papel de mulher. Ele entrou vestido de mulher, botou um travesseiro enorme na frente para fazer um peitão, botou um travesseiro enorme atrás, só que não tinham avisado para ele como era a esquete toda do palhaço. E ele foi de braço dado, pulando, fazendo aquela coisa, só que tinha uma hora que rolava um tiro. E ele não sabia. E aí, na hora que deram esse tiro na cena, ele se assustou e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, toda a montagem dele caiu. E aí foi uma gargalhada geral, o povo riu muito. E essa performance rendeu a ele a simpatia de um pessoal que estava assistindo o espetáculo, que era de uma companhia de teatro. E a filha foi lá e convidou ele, e ele convenceu os pais dela a adotarem ele. E por causa dessa apresentação no circo, por causa desse dia, ele foi adotado por uma companhia de teatro e viajou para São Paulo, meio que fugido também de casa, para dar continuidade na carreira dele. Ah, muito legal. Esse Circo Serrano é da onde que era? De São Paulo. São Paulo. Tá bom. Angela, seja bem-vinda também. Sei que é uma amiga nossa já de muitos anos. Diz uma coisa para mim, sempre que nós lembramos do Grande Otelo nos filmes nacionais, fala um pouco mais sobre isso, dos filmes nacionais dele. Bem, em primeiro lugar, obrigada, deputado. É um prazer estar aqui, né, no dia de hoje. Falando um pouco dos filmes do Grande Otelo, eu não poderia deixar de citar uma apresentação que ele fez em Macunaíma, que é uma obra extremamente difícil de ler, difícil de analisar. E eu assisti, me impressionou muito, eu assisti uma chamada e passava esse filme. Quando, assim, no momento que passou ele nascendo, eu falei Macunaíma, né, porque eu venho da área de letras. Então, assim, a gente acaba se empolgando com essas coisas. E aí eu comecei a olhar um pouco mais a história, né, do cinema. E me impressionou também porque ele impressionou repórteres, né, pessoal das letras. Segundo uns repórteres da época, Macunaíma o Grande Otelo foi das grandes personalidades na área de letras, né, das grandes personalidades na área da língua portuguesa. E os filmes dele tinham muita realidade, e o que impressiona também é que ele conseguia disfarçar a tristeza que ele carregava com sorrisos, né, onde ele passava e espalhava alegria. E ele era uma pessoa extremamente triste, né, na sua vida cotidiana. Mas é impressionante que ele fez mais de 100 filmes para uma época onde ainda hoje o negro é discriminado. O senhor imagina, na década de 30, na década de 35, que foi quando ele retomou a carreira dele, né? E como é que um negro era recebido no meio do cinema, né? Quanta dificuldade ele tinha que passar, por quantas coisas ele tinha que se fazer não ver, para conseguir dar continuidade para esse sonho. E a coisa foi acontecendo de forma natural, e ele foi gravando um filme atrás do outro, e ele gravou com Carmen Miranda. Então, ele gravou com os grandes, num tempo onde o racismo era, assim, exorbitante, né? Porque era uma época muito difícil, muito, muito, muito difícil. E se hoje é difícil para nós, imagina como era naquela época. E ele transitou no meio disso com maestria, como se ele se sentia realmente em casa. Quando ele trabalhava nos filmes dele, quando ele espalhava essa alegria. E ele filmou muitas obras de Jorge Amado, né? Ele tinha um carinho especial pela Bahia. E ele
o Jorge Amado escreveu um livro chamado Tenda dos Milagres, e quando esse livro começou a ser exportado, né, para fora, escrito lá fora, ele escreveu uma síntese. Ele disse: foi a Jubiabá que eu voltei quando esse livro começou realmente a fazer jus. E aí o Grande Otelo filmou Jubiabá. Então, assim, é impensável um ator dessa qualidade numa época tão difícil. Muito bem. Obrigado, Ângela. A gente vai continuar conversando, mas agora eu quero perguntar para o Candinho, né? O Candinho, que é da Associação de Bandas Carnavalescas de São Paulo, jornalista, histórico também aqui no estado de São Paulo, uma liderança importante aqui do movimento. Ô Candinho, seja no teatro ou na TV, Grande Otelo sempre esteve ligado a estas artes também. Conte um pouco mais pra gente sobre isso. Primeiro também lembrar que eu sou da banda do Candinho, Mulatas do Bexiga, né? O Bexiga é pontual, E as né? mulatas, né? E as mulatas. Aí vai sair, me permita, 3 de fevereiro, né? Quarta-feira, Pode carnaval fazer pelas ruas de São propaganda. Paulo, hein? Tem que aproveitar, deixa, né? Aliás, o Grande Otelo era assim. Bom, Era você e o Sargentelli das mulatas, né? o Sargentelli era pontual porque ele trabalhava realmente com mulatas. Eu trabalho com carnaval e apareceram as mulatas e a gente seguiu, né? Não é verdade? É figura do carnaval. E o tema aqui é Grande Otelo, né? Sim, Voltando sim, ao lógico. espaço. Então, após essa fase que a Andressa já citou, né? Do circo, aí ele entra realmente no teatro, né? Que é a primeira companhia, a Companhia Negra de Teatro, com o maestro Pixinguinha, né? E em 1932, por aí, isso, a primeira na década de 20, ainda 25, por aí, e em 1932 ele vai para uma companhia de revista, de teatro de revista, do Jardel Gércules, né? E aí sim ele ganha esse nome, esse apelido de Grande Otelo, né? Porque até então era Sebastiãozinho, né? E ali ele ganha o nome de Grande Otelo. Quando foi isso? Em 1932, né? A pesquisa... Quando ele ganha o apelido de Grande Otelo. Grande Otelo. E da onde sai esse nome, Grande Otelo? É porque ele cantava ópera, né? Ele fez um teste lá, uma coisa de cantar uma ópera nessa companhia, mas ele não se saiu bem com essa, né? Mas ele fez esse teste e era Otelo. Aí, como ele era pequeno, não ia dizer Pequeno Otelo, em princípio sim, primeiro, mas aí esse Jardel Gércules, né? Hércules, vai e entende que Grande Otelo teria uma expressão maior, até porque pelo tamanho dele, no palco ele crescia, né? Ele fazia, assim, interpretações maravilhosas, né? E depois, no caminhado desse tempo todo, vieram outras participações no teatro, né? O Homem de la Mancha, e outras situações que deram a Grande Otelo uma visibilidade nacional e internacional no palco, que foi o seu grande início da carreira. Na sua opinião, o Grande Otelo é ainda o principal artista negro do Brasil? Não só negro, como também de outras, né, de outras etnias. Eu não vejo ninguém, digamos, eu faço muito, eu sou jornalista, né, até esportivo, e faço muita relação. Você viu alguém surgir depois do Pelé, do Garrincha? Né? Existe outros, sem desmerecer outros que vieram, que a gente sabe que jogaram, mas como sumidade intelectiva e expressão, né, facial no teatro, não apareceu mesmo. Mesmo se você for contar nos dedos, quem você vê com grande sucesso, mesmo com a mídia que hoje, né? Antigamente o teatro era mais restrito, era um jornal, era uma revista que falava, o rádio, né? Televisão um pouco, tinha alguma coisa de teatro, mas hoje com toda essa velocidade da mídia, né? E as próprias redes sociais, mas não apareceu, na minha opinião, não apareceu. Quem estiver nos assistindo nesse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e eu reforçaria o Gilson Negão, né? Com relação a não tirar o nome do Sambódromo. Porque quando o Gilson nos convidou como jornalista de samba e carnavalesco, a integrar essa comissão do Grande Otelo, eu fiz um texto onde eu disse: se você entrar naquela
grandiosidade que é o Sambódromo, você não vê uma foto do Grande Otelo, não vê uma expressão. Eu tenho uma filha da Maria Lucinda, Leite de Souza, ela é formada pela USP, em Relações Públicas, fez um estágio lá na Espetures durante quase um ano, e eu perguntei para ela, por curiosidade, ela não sabia que aquilo se chamava Grande Otelo. É um crime que está se fazendo, olhando para a câmera, é um crime que se faz com um nome nacional desse, internacional, né? Quer dizer, que respeito se tem? Eu não vou criticar essa gestão apenas, mas as demais. Porque quando se lançou o nome Grande Otelo, já deveria ter feito essa plasticidade toda. Com todos os méritos, você entra no auditório Elis Regina, você, me permite a expressão, você só não vai encontrá-las em cenas íntimas, mas, né, e com mérito. Então, eu acho que até por esse desprezo, mesmo com esse desprezo, não se apareceu, ou não apareceu, nenhum outro ator de teatro, de televisão, que também a gente sabe que ele atuou, como Grande Otelo. Andressa, diz uma coisa para mim, você que é da região amazônica, né? Como é que você se encontrou com essa história de Grande Otelo? Porque por ele ser aqui aqui dessa região tão distante, como é que foi esse encontro, Grande Otelo e Andressa? Sabe, eu sempre fui fã do Grande Otelo. Sempre, eu assisti muitas coisas do Grande Otelo. Eu lembro que ele trabalhou muito com Chico Anísio também. Eu já tinha uma ligação, eu já gostava muito dele antes. Mas aqui, esse nosso movimento, a gente é do núcleo de samba do PT, que é um núcleo também ligado à Secretaria de Combate ao Racismo. E nós estamos passando por essa dificuldade agora, que além de ser o centenário de Grande Otelo e o nome do Sambódromo de São Paulo ser Grande Otelo, e a gente aproveitar essa convergência de fatores, 100 anos de Grande Otelo, o nome do Sambódromo e a Semana da Consciência Negra, para dar visibilidade, que foi justamente isso que o Candinho estava falando, dar visibilidade a essa questão. Só que aí, no meio disso, está acontecendo essa questão que um vereador está tentando mudar Toninho Paiva, né? Vamos falar o nome, já que o PL... O pessoal do primeiro bloco já teve a oportunidade de comentar sobre isso. Inclusive, eu tenho uma relação pessoal com o Toninho Paiva, me perdoe a intromissão no caso, porque eu nasci no Bexiga, nasci na maternidade de São Paulo, fui para o Jabaquara até os 9 anos, depois fui para a Vila Matilde, e minha mãe fazia política ali, né? Então a gente conhecia. Toninho Paiva era recorrente ali na nossa região leste, né? Então nós temos essa simpatia. Tem até uma praça em nome da minha mãe, que foi ele que colocou. Mas isso é um absurdo, Toninho Paiva. Você é meu amigo, mas é como se diz, a amizade é parte, né? Eu fico muito honrada, sabe, de poder falar do Grande Otelo, porque ele representa várias pessoas que correram atrás do seu sonho, que enfrentaram muitas dificuldades. Ele teve uma infância muito difícil, ele perdeu o pai de forma trágica, ele passou por muitas dificuldades na vida dele, por muitas situações constrangedoras, por muito racismo também. E ele não se atinha ao que queriam impor a ele, o que queriam impor a ele etnicamente. Ele foi uma pessoa que teve uma educação que foi muito, uma boa educação, e ele se esforçou mais ainda. Essa coisa que você perguntou de Otelo, Otelo é um texto de Shakespeare, e mostra que ele também se dedicava à arte erudita, essa coisa do cinema, numa época onde os negros estavam muito condicionados a papel de escravos, a papel de empregados. Ele buscava o protagonismo, ele produzia, ele se dedicava a dar visibilidade a outras performances e a crescer também enquanto ator, mesmo enfrentando todas essas dificuldades. Então, quando apareceu essa proposta de homenagear o Grande Otelo, foi muito gratificante, foi muito feliz essa oportunidade. Deputado, me permita, porque eu acho que o tema é recorrente e importante. Ele mesmo, nas entrevistas que a gente citou, né, que a gente presenciou, resgatou no Roda Viva, tudo. Então, ele realmente mostrou, porque ele estudou no grande colégio, Liceu, né, Coração de Jesus, em São Paulo, onde realmente era o top, na época ainda continua, que um negro preparado como qualquer outro branco se destaca.
Né? Porque, como ela citou, ele tinha uma cultura, ele não apenas encenava. Tanto é que ele não decorava texto. Nas novelas, ele citou, né, nessa programação do Roda Viva, que ele fez pouca novela porque ele não gostava de Mas eles chamavam muito, né, para fazer novela. de gostar. Ele não gostava de decorar texto. Ele participava, como no laboratório que se fala no teatro, né, o que ele viveu. Ele até deu um testemunho lá, tinha lá na plateia estudantes de teatro, e ele falou, vocês procurem viver, porque as coisas que vocês estão vivendo na vida é que vocês vão levar para o teatro. Né? E a erudição dele, o estudo dele, fez com que ele fosse um negro diferenciado, e nós temos muitos negros hoje na sociedade que estão preparados o que outrora não tinha. Ângela, você que é da Coordenação Nacional das Entidades Negras aqui de São Paulo, diz uma coisa para mim, a entidade está dialogando com a Câmara Municipal de São Paulo para evitar que se troque nome, não que a Dona Irã não mereça, não é isso. Não é isso. Mas é que já existe desde 93, pelo Até que eu no tenho Bexiga conhecimento. tem uma rua, Dona Irã Barbosa, meio escondida. Mas desde 93 já deram o nome do sambódromo de Grande Otelo, né? E o que você disse é verdade, né? A gente, acho que ninguém do estado de São Paulo, ou pouca gente do estado de São Paulo, sabe que o sambódromo de São Paulo tem esse nome. Eu fiquei sabendo há pouco tempo também, eu não sabia, né? Então, assim, mas vocês têm dialogado com a Câmara para tentar evitar que seja trocado? Sim, deputado. Nós fizemos uma atividade na Câmara, né? No começo, que essa atividade que nós estamos fazendo hoje, essa roda de conversa, ela é parte de um calendário que nós fizemos para os 100 anos do Grande Otelo. E a primeira atividade nós fizemos na Câmara Municipal, né? E chamamos a outras entidades, fizemos um protesto, encaminhamos um documento, né? Que inclusive conversamos com a doutora Eliane aqui do SOS Racismo também, para ver se ela consegue interferir também para estar nos ajudando. E estamos aí fazendo alguns outros movimentos, conversando, botando a boca do trombone mesmo, porque funciona. Porque, como o senhor disse, eu mesma não tinha esse conhecimento que a pista do sambódromo chamava Grande Otelo. Eu estive lá dezenas de vezes, desfilei em escolas de samba, tinha conhecimento polo da cultural, história. Grande Otelo, que é pior. Tinha conhecimento polo já de todo. alguma coisa do Grande Otelo e tal, mas eu não tinha esse entendimento, e eu acho que a maior parte de São Paulo não conhece, né? Então, para nós foi uma surpresa muito grande, né, o vereador entrar com esse pedido de mudança de nome, até por conta do que o Gilson explicou, porque ele quer mudar para a Dona Irã, não que ele não merece, ele mais que merece, só que tem outros espaços onde ele pode ter se colocar, né? E visto que o Geraldo Filme é um dos precursores aí que, não, vamos colocar o nome do cara lá. Então, assim, não tem muito sentido ele querer tirar o nome agora. Então, nós estamos brigando sim, estamos fazendo atos, documentos, estamos indo atrás de autoridades que possam nos ajudar. Agora, nessa entrevista, eu acho que o senhor deve ter notado que quase todos nós citamos, porque nós gostaríamos, sim, que isso viesse a público, de forma que nós tivéssemos condições de dizer, olha, a gente te respeita, gosta muito de você, mas tem muitos outros espaços onde você pode colocar o nome da Dona Irã. Nós vamos lá referendar, porque é uma figura super importante no nosso meio, politicamente, na área de letras, na área da cultura. Cinema, teatro, sem contar. Cinema, teatro, aí vai. Mas não mexa Televisão. no nome do Grande Otelo, porque, assim, nós negros conseguimos poucos reconhecimentos, né? E o Grande Otelo foi um monstro, em todos os sentidos. Mas hoje, nos 100 anos do Grande Otelo, somente o Banco do Brasil fez uma atividade. Mesmo dentro do movimento, tem pouca gente fazendo uma atividade para dizer assim, olha, para visibilizar o Grande Otelo, dar para ele a importância que ele tinha. Então nós negros temos problema com isso. Pegando um gancho aqui do Candinho, ele e Mozart foram comparados, porque os dois começaram aos 8 anos. Então, nós estamos trabalhando para isso, contamos com a sua ajuda. Deputado, eu queria agradecer. Eu reforçaria com um testemunho meu. Primeiro, eu agradecer também o Sindicato Eletricitário Chicão, que vai fazer
a mostra, né? E a gente vai colocar, eu também estou ajudando no carnaval deles, no bloco Faísca, para o dia 29 de fevereiro, de janeiro, né? 29 de janeiro, porque o carnaval 2016 é logo ali. E aí, o que acontece? Vai homenagear o Grande Otelo. Em 1968, aí é que a inteligência do homem tem que ter. É a causa que estamos defendendo. Em 1968, eu estudava na escola, no ginásio industrial estadual do Tatuapé. E aí você vai gostar do que eu vou dizer. E morreu, né, foi em 68 que assassinaram o Martin Luther King. E o então governador Sodré colocou o nome Martin Luther King naquela escola. Colegas meus quiseram fazer a abaixo-assinado para tirar o nome do Luther King porque era estrangeiro. Quer dizer, é a causa que se defende. Não é verdade? Eu tenho certeza que a Câmara Municipal de São Paulo terá bom senso, né? Acho que nós estamos num momento muito importante da história do Brasil, Grande Otelo 100 anos, tenho certeza que a dona Ina Barbosa não ficará... estátua lá, fotos... Então vamos aos eventos de Grande Otelo. Eu quero agradecer aqui a participação de todos nesse momento, encerro o programa, agradecendo mais uma vez o brilhantismo de vocês, do Candinho, da Andressa, da Ângela, né? Obrigada. Do pessoal que participou aqui no primeiro bloco, do Gilson, né? E, enfim, de Nós todos te agradecemos a sua abertura, deputado. E vamos aos Luiz eventos Turco, do Grande né? Otelo. Muito obrigado pela Obrigada. recepção. Então, um grande abraço a todos e todas, obrigado.